Oi, gente! Aqui é a Michelle do canal Me Explica Direito. Hoje eu vou falar da prática, a ação anulatória de casamento. Tem um vídeo que eu fiz da teoria da anulatória, tá? Bom, vou falar do caso. Aqui eu vou montar uma peça com vocês, tá? Com base nesse caso aqui. Maria e José se conheceram na faculdade em São Paulo e, após um breve período de namoro, resolveram se casar. O regime adotado foi o regime da comunhão universal de bens. José já tinha um apartamento avaliado em 600 mil reais que havia comprado antes de conhecer Maria, e ela tinha um flat avaliado em 95 mil reais adquirido antes de conhecer José. Após 2 anos, Maria descobriu que seu marido possui uma condenação no juízo criminal por estelionato, sendo certo de que a condenação ocorreu alguns meses antes de se conhecerem, e José sempre escondeu tal fato. Maria não sabia de nada. A descoberta causou uma enorme decepção e indignação em Maria, que, desesperada, procurou você como advogado para auxiliá-la no caso, pois pretende que seja declarada a anulação de seu matrimônio. Bom, esse então vai ser o caso que eu vou fazer a peça. Essa peça, ela é uma petição inicial. Então, ela vai ter uma estrutura de uma petição inicial, que é primeiro endereçamento, depois preâmbulo, depois dos fatos, do direito, dos pedidos e depois o fechamento, né? O preâmbulo, ele serve para qualificar as partes. Fala do advogado, o nome da peça e fundamentação. Os fatos, nos fatos você deve ser bem objetivo e simples, tá? Falando de todo o conteúdo do caso. E do direito, é a parte mais importante da peça, porque aqui é que você vai defender os interesses realmente do seu cliente. Então, busque tudo o que você pode pôr aqui no do direito. Bom, endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de família ou civil, né, da comarca de São Paulo. Por umas linhas, começa no preâmbulo. Maria, qualificação completa. O que é essa qualificação completa? É nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, e-mail e residente domiciliada em tal, tá? Vem por seu advogado, procuração anexa, com endereço comercial tal. Perante Vossa Excelência, propor a presente ação anulatória de casamento, pelo rito especial. O 693 do CPC, ele prevê que rito especial é direito de família, mas tem divergência na doutrina, né? Mas aqui eu tô seguindo o que o código fala, tá? Com fundamento no artigo 1553 do Código Civil. Esse artigo, ele fala, é anulável o casamento por vício da vontade, que é o que a gente vai falar aqui, tá? Em face de José, daí você põe a qualificação completa do réu também, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Dos fatos. Você deve colocar, que nem eu já tinha falado, o que está acontecendo, né, de forma clara e rápida e simples também, tá? E aí é o último parágrafo que eu pus aqui. A descoberta causou uma enorme decepção e indignação na autora, que, muito abalada, pretende que seja declarada a anulação de seu matrimônio. 2. Do direito. Então, no do direito, você tem que parar
e pensar em tudo o que for possível pôr, né? Que nem eu falei também. Que eu vou começar do direito, mostrar para vocês. O Código Civil estabelece uma série de requisitos para a validade do matrimônio. Entre eles está a proibição de se contrair casamento diante de uma das causas de anulabilidade. Veja-se, artigo 1550, que eu falei já para vocês, né? É anulável o casamento, inciso 3, por vício da vontade, nos termos dos artigos 1556 e 1558 do Código Civil. Entre as hipóteses de vício da vontade está o erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge, nos termos do artigo 1557-2 do Código Civil. Artigo 1557. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso 2. A ignorância de crime anterior ao casamento que, por sua natureza, torna insuportável a vida conjugal. Além disso, restou comprovado que o réu sempre escondeu a verdade da autora e, não havendo o decurso do prazo de 3 anos, aqui é 3 anos, ó, tira esse parênteses, 3 anos previstos no inciso 3 do artigo 1560 do Código Civil, a rigor, impõe a declaração de nulidade do casamento contraído pelas partes. Ainda é evidente a boa-fé da autora, que se casou ignorando o grave vício que comprometia o matrimônio. Nesses termos, incidem os efeitos previstos no parágrafo 1º do artigo 1561 do Código Civil. Artigo 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Parágrafo 1º. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Portanto, a autora terá direito a partilhar os bens, de acordo com as regras do regime da comunhão universal de bens. Aqui é ponto. Por outro lado, o mesmo efeito não alcançará o réu, que comprovadamente agiu de má fé. Então, os bens a partilhar só vão para ela, que estava de boa fé. O réu não vai receber nada e ainda vai ter o seu bem dividido. Assim, a autora terá direito à meação do apartamento adquirido pelo réu antes do casamento, avaliado em R$600 mil, conforme documentação anexa. Já o réu não terá direito de amealhar o flat adquirido pela autora antes do casamento, nos termos do artigo 1667 do Código Civil. Por fim, a autora não mais pretende continuar o nome de casada, retomando, portanto, o nome de solteira, no caso Maria Taralá. Então, gente, vocês viram que eu pus, assim, o que tá acontecendo com Maria e José, né? Depois o artigo. Não é válido apenas pôr o artigo, tá? Você tem que explicar por que você tá pondo aquele artigo para aquele caso. Então, explique o caso e põe o artigo. Não põe um artigo solto. 3. Dos pedidos. Por todo exposto, a autora requer: a. Julgar procedente a demanda para declarar a anulação do casamento das partes, com a devida expedição de ofício ao cartório de registro civil. B. Julgar procedente a demanda para homologar a partilha do bem imóvel adquirido pelo réu anteriormente ao casamento, na proporção de 50%. C. Julgar procedente a demanda para que a autora retome seu nome de solteira, com a devida expedição ao cartório de registro civil. E. A condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência.
Requer ainda a citação do réu por oficial de justiça para responder aos termos da ação. A autora não se opõe à realização da audiência de conciliação ou mediação, do artigo 334 do CPC. Você tem que indicar isso aqui também, se seu cliente quer ou não a audiência. Por oportuno, requer ajuntado da anexa guia de custas iniciais devidamente quitada, artigo 82 do CPC. Informa que o endereço profissional do advogado para intimações é tralalá, do artigo 77.5 do CPC. Apesar de já ter posto no preâmbulo, é importante por aqui. Repita aqui. E protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito e dá-se à causa o valor de R$300 mil. E tem um parênteses fechando aqui. Esse 300 mil é metade dos 600 mil do apartamento de José, né? Que só foi para a Maria. O José não pegou nada do flat da Maria. Para finalizar a peça, termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB. Bom, gente, com isso eu fecho a parte da teoria que eu fiz no outro vídeo e essa prática, né, da anulatória de casamento. E eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada e até mais.